Ele zombou do vestido dela e a deixou na festa diante de todos, tentando conter o riso. Mas horas depois, ela voltou. Desceu de um carro luxuoso ao lado do próprio milionário. E naquele momento, apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O reflexo de Helena no espelho tremeu junto com suas mãos. Ajustou a alça do vestido floral que desenhara e costurara durante noites insones ao longo de semanas. A peça era única, tecido importado com estampa exclusiva, caimento perfeito, cada detalhe meticulosamente planejado para a grande noite. Inspirara-se nas cores e formas do Jardim Imperial de Petrópolis, sua cidade natal, trazendo elementos sutis da flora local em um padrão sofisticado que ninguém mais teria. Será que não está muito diferente? Sussurrou para si mesma, passando os dedos pela textura delicada do tecido. O celular vibrou no criado mudo, a foto de Leonardo iluminando a tela. Ela respirou fundo antes de atender. Estou quase saindo. Já chamei o motorista. A voz de Leonardo soava impaciente do outro lado. Espero que esteja pronta dessa vez. Estou, respondeu Helena mordendo o lábio. Acho que você vai gostar. Tenho certeza que sim, ele disse sem entusiasmo. Só não me faça passar vergonha. Metade dos investidores de São Paulo estará nessa festa. A ligação encerrou antes que ela pudesse responder. Helena ajeitou o colar artesanal que complementava o visual e tentou afastar o pensamento que a assombrava desde que começara a namorar Leonardo. Ela nunca parecia ser suficiente. Enquanto descia para o saguão do hotel, sentiu o olhar curioso da recepcionista. Não era aprovação ou reprovação, era interesse genuíno. Aquele olhar raro que designers como ela buscavam despertar. Por um momento, Helena sentiu uma pontada de confiança. O carro preto já aguardava quando ela saiu para a noite paulistana. A brisa morna de verão acariciou seus ombros parcialmente expostos, trazendo o cheiro característico da cidade grande. Uma mistura de asfalto quente, escapamentos e ocasionais florações de ipês que insistiam em colorir algumas avenidas. Ficou muito bonita, dona, comentou o motorista com sotaque nordestino, ajustando o retrovisor. Vestido diferente, colorido bom. Obrigada. Ela sorriu, genuinamente tocada pelo comentário simples. Eu mesma fiz. Ah, então a senhora é artista? Pensei mesmo, minha filha também desenha. Quer ser estilista um dia. Helena sentiu o coração aquecer enquanto trocava algumas palavras sobre a profissão durante o trajeto. Falar sobre seu trabalho sempre a acalmava, mesmo quando a ansiedade ameaçava dominá-la. E naquela noite, a ansiedade tinha motivo. A festa de aniversário da empresa onde trabalhava marcaria não apenas a celebração de 5 anos de existência, mas também o lançamento de sua primeira coleção assinada. O edifício Martinelli, um dos primeiros arranha-céus de São Paulo, erguia-se imponente contra o céu noturno. Suas luzes amareladas conferiam um ar nostálgico à construção histórica, escolhida a dedo para o evento que celebrava moda e tradição. Uma fila de carros luxuosos desembarcava convidados na entrada, onde fotógrafos posicionados estrategicamente registravam cada chegada. Chegamos, anunciou o motorista, interrompendo os pensamentos de Helena. Boa sorte com sua arte. Ela agradeceu com um sorriso nervoso e desceu do carro, imediatamente sentindo dezenas de olhares sobre si. Leonardo aguardava no meio da escadaria, impecável em seu terno italiano sob medida, conversando com 2 homens de aparência importante. Quando a viu, seu sorriso congelou por uma fração de segundo antes de retornar, agora visivelmente forçado. Helena subiu os degraus sentindo o vestido mover-se exatamente como planejara. Leve, fluido, elegante. Cada passo aproximava não apenas de Leonardo, mas de um momento decisivo para sua carreira. Suas criações estariam expostas no salão principal, avaliadas por olhos críticos e influentes do mundo da moda.
Finalmente, Leonardo murmurou entre dentes quando ela chegou, segurando seu braço com força desnecessária. Vou apresentá-la aos acionistas. Os dois homens sorriram educadamente quando foram apresentados, mas Helena percebeu seus olhares avaliadores passando pelo vestido com expressões que variavam entre curiosidade e confusão. Um deles, o mais velho, arriscou um comentário. Vestido interessante. É parte da nova coleção? Sim, Helena respondeu, endireitando os ombros. Inspirado na flora da Mata Atlântica de Petrópolis, com técnicas artesanais Ela está experimentando novos conceitos. Leonardo interrompeu, rindo com falsa descontração. Ainda em fase de testes, obviamente. Vocês deveriam ver os desenhos finais da coleção. São muito mais convencionais. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. A palavra convencionais ecoou em sua mente como uma acusação. Toda a sua pesquisa, seu trabalho meticuloso com artesãs locais, as noites em claro, aperfeiçoando cada detalhe, tudo reduzido a um experimento inconveniente. Com licença, um dos garçons aproximou-se, oferecendo taças de espumante. Helena pegou uma, grata pela interrupção, enquanto os homens retomavam a conversa sobre números e investimentos. Leonardo já não olhava para ela, como se sua presença tivesse sido reduzida a um incômodo necessário. Bebericando o espumante, ela observou o salão que começava a encher. Vestidos de grifes famosas, joias reluzentes, conversas animadas sobre o mercado de luxo. O mundo ao qual Leonardo pertencia confortavelmente e onde ela, apesar de 5 anos de carreira, ainda se sentia uma impostora. Não porque duvidasse de seu talento, mas porque frequentemente questionava se havia espaço para sua visão naquele universo de tendências homogêneas. Preciso falar com Fernando sobre o lançamento na Ásia, Leonardo disse subitamente. Fique por aqui, volto em alguns minutos. Antes que pudesse responder, ele já havia desaparecido entre os convidados, deixando-a sozinha com sua taça de espumante e um sorriso artificial congelado nos lábios. Helena respirou fundo, recompôs-se e decidiu caminhar até a área onde suas criações estavam expostas. A cada passo, notava os olhares, alguns discretos, outros nem tanto. Comentários sussurrados, sobrancelhas erguidas. O vestido que criara com tanto carinho parecia agora um alvo para julgamentos silenciosos. Por um momento, considerou se Leonardo estava certo. Talvez devesse ter optado por algo mais seguro, mais convencional. Incrível como você conseguiu capturar a essência das bromélias sem ser literal. Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Helena virou-se e encontrou uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos elegantemente arrumados, olhando não para ela, mas para o padrão de seu vestido. As bromélias da Serra dos Órgãos, certo? Continuou a mulher. Sou botânica. Reconheceria aquele padrão em qualquer lugar. Você usou técnica de aquarela para o design? Na verdade, sim. Helena respondeu surpresa, sentindo uma onda de alívio por alguém realmente entender sua inspiração. Fiz várias expedições fotográficas antes de começar os esboços. Queria capturar não apenas a forma, mas a sensação de descoberta quando se encontra uma bromélia escondida entre as rochas. A mulher sorriu, claramente satisfeita com a resposta. Sou Mariana Bueno, curadora do Jardim Botânico, e você deve ser Helena Costa. Vi seu nome no programa junto aos desenhos da nova coleção. Muito prazer. Helena estendeu a mão, agora genuinamente sorrindo. Não esperava encontrar alguém que reconhecesse as referências botânicas. O mundo precisa de mais pontes entre ciência e arte, Mariana comentou. Gostaria de conhecer o restante da coleção? Helena assentiu entusiasmada e guiou Mariana até o painel onde alguns de seus desenhos estavam expostos. Enquanto explicava o processo criativo, outras pessoas começaram a se aproximar, atraídas pela conversa animada entre as duas.
De repente, Helena estava cercada por um pequeno grupo interessado em seu trabalho, fazendo perguntas, elogiando detalhes específicos que apenas olhos treinados notariam. Foi nesse momento que Leonardo reapareceu, acompanhado por um homem de expressão severa que Helena reconheceu como Ricardo Mendes, o CEO da empresa. O sorriso de Leonardo desapareceu ao vê-la no centro das atenções. "Helena!" ele chamou, aproximando-se rapidamente. "Precisamos conversar." Ela pediu licença ao grupo e seguiu Leonardo até um canto mais reservado do salão. Sua expressão era uma mistura de irritação e constrangimento. "O que você está fazendo?" ele sibilou, mantendo um sorriso forçado para quem os observasse de longe. "Estou explicando o meu trabalho." Helena respondeu confusa. "Pessoas estão interessadas na coleção. Pessoas estão comentando seu vestido." Ele corrigiu. "E não de forma positiva. Parece que você está tentando chamar atenção, ser excêntrica propositalmente. O vestido faz parte da coleção, Leonardo. É meu trabalho. Seu trabalho é criar peças vendáveis, não fantasias para você desfilar." Ele rebateu, baixando ainda mais a voz. "Ricardo está preocupado com a imagem da marca. Investimos muito nesse lançamento para que seja comprometido por experimentalismos." Helena sentiu o rosto arder. Experimentalismos? É essa a palavra para autenticidade agora? Autenticidade não paga investidores, ele respondeu friamente. "Pensei que você entendesse o jogo, Helena. Não estamos em Petrópolis. Isso é São Paulo. É business. E o que você sugere? Que eu vá embora? Troque de roupa?" Leonardo olhou em volta como se calculasse danos, então fixou os olhos nela com uma determinação que Helena conhecia bem, a mesma que usava para fechar negócios difíceis. "Sim, diga que não está se sentindo bem. Volte para o hotel, coloque algo mais apropriado e retorne. Temos o resto da noite para consertar essa impressão." Helena sentiu como se o ar tivesse sido extraído de seus pulmões. 5 anos de relacionamento, 3 morando juntos, incontáveis conversas sobre seus sonhos e visões. E era assim que ele via seu trabalho. "Você está falando sério?" "Completamente. É pelo seu bem, Helena. Pelo nosso bem." Ele checou o relógio de pulso. "Tenho uma reunião improvisada com investidores japoneses nos próximos 20 minutos. Use esse tempo para resolver isso." Antes que pudesse responder, ele inclinou-se como se fosse beijá-la na bochecha, mas apenas sussurrou: "Aquele vestido faz você parecer uma turista visitando o Mercadão. Resolva isso." Leonardo afastou-se com a mesma postura confiante de sempre, deixando Helena paralisada. As vozes ao redor pareciam distantes agora, como se estivesse submersa. O vestido que antes a fazia sentir-se confiante e autêntica, agora pesava como correntes. "Você está bem?" Mariana aproximou-se, notando sua expressão. Ficou pálida de repente. Helena tentou formular uma resposta, mas as palavras não vinham. Como explicar que acabara de ser humilhada pelo próprio namorado? Que seu trabalho, sua visão, sua essência tinham sido reduzidos a um inconveniente? "Acho que preciso de ar." Caminhando rapidamente para o terraço, Helena sentiu lágrimas ameaçarem cair. Não choraria ali, não daria esse gosto a Leonardo nem a qualquer pessoa que pudesse estar observando. O ar noturno de São Paulo, mais fresco no alto do edifício histórico, trouxe algum alívio enquanto ela contemplava as luzes da cidade que nunca realmente a acolheu. 5 anos tentando provar seu valor, adaptar-se às expectativas, encaixar-se em um molde que nunca foi feito para ela. 5 anos sufocando sua criatividade para tentar agradar pessoas como Leonardo e Ricardo. E para quê? Um garçom passou, oferecendo mais espumante. Helena pegou uma taça, mas não bebeu. Seu reflexo distorcido no líquido borbulhante parecia uma metáfora perfeita para como se sentia. Uma versão deformada de si mesma, tentando se adequar a expectativas impossíveis. "Dizem que o primeiro brinde deve ser a própria coragem." Uma voz masculina, marcada por sotaque nordestino, soou próxima.
principalmente quando estamos prestes a tomar uma decisão difícil. Helena virou-se para encontrar um homem de aproximadamente 35 anos, vestindo um terno azul marinho bem cortado, porém sem a ostentação característica dos outros convidados. Seus olhos castanhos transmitiam uma calma que contrastava com a agitação da festa. "Perdão pela intromissão", ele continuou, com um sorriso gentil. "Sou péssimo com introduções em eventos sociais." "Não se preocupe", Helena respondeu, tentando disfarçar o nó em sua garganta. "Aparentemente, também sou péssima com códigos de vestimenta." O homem inclinou levemente a cabeça, examinando o vestido com interesse genuíno. "Posso?", perguntou, indicando o tecido. Helena assentiu, ainda surpresa com a abordagem direta. Ele observou atentamente o padrão, como quem analisa uma obra de arte. "Bromélia imperial e helicônias, se não me engano. Plantas nativas da Mata Atlântica", comentou, surpreendendo-a. "O padrão captura perfeitamente a luz filtrada pela floresta. Tenho um projeto de preservação em Pernambuco. Acabamos estudando muito sobre biomas brasileiros." Helena não conseguiu esconder a surpresa. "Você conhece botânica?" "O suficiente para reconhecer quando alguém transforma ciência em arte", ele respondeu, estendendo a mão. "Rodrigo Almeida." "Helena Costa", ela respondeu, aceitando o cumprimento. Sua mão era firme e calejada, diferente das mãos macias de Leonardo. "Você não é do ramo da moda, imagino." "Nem de longe." Ele riu, um som reconfortante que diminuiu a tensão que Helena carregava. "Sou engenheiro agrônomo, especializado em agricultura sustentável. Estou em São Paulo para uma rodada de investimentos em tecnologia para pequenos produtores do Nordeste." "E como acabou nesta festa?" "Um dos investidores insistiu que eu conhecesse gente influente." Ele fez aspas no ar com os dedos, seu sotaque nordestino tornando-se mais evidente quando relaxava. Para ser sincero, estava prestes a inventar uma desculpa e ir embora quando vi seu vestido do outro lado do salão. Precisava saber se eram mesmo as plantas que pensei reconhecer. Havia algo tão autêntico em sua curiosidade que Helena sentiu parte de sua angústia dissipar-se. Alguém realmente via valor no que ela criara, não apenas como uma peça de roupa, mas como uma expressão artística com propósito. "Estou desenvolvendo uma coleção inspirada em biomas brasileiros", ela explicou, sentindo-se mais confortável. "Quero conectar moda e consciência ambiental, trabalhar com comunidades locais, usar técnicas tradicionais." Rodrigo escutava atentamente, sem a impaciência que Helena costumava ver nos olhos de Leonardo quando falava sobre seus projetos mais pessoais. "Acho fascinante", ele comentou quando ela pausou. "No Nordeste, temos artesãs que transformam fibras naturais em rendas intrincadas há gerações. Arte e sustentabilidade sempre caminharam juntas na cultura popular, muito antes dessas palavras virarem tendência." "Exatamente", Helena sentiu uma onda de entusiasmo. "Meu objetivo é trazer essas técnicas para um contexto contemporâneo sem descaracterizá-las ou explorá-las comercialmente." A conversa fluiu naturalmente enquanto compartilhavam experiências e visões. Helena descobriu que Rodrigo coordenava um projeto que desenvolvia sistemas de irrigação acessíveis para pequenos agricultores no semiárido. Ele, por sua vez, mostrou-se genuinamente interessado em como seu trabalho com comunidades poderia se conectar aos projetos de Helena com artesãs locais. "Seu namorado deve ter orgulho do trabalho que você faz", comentou Rodrigo, após Helena explicar os detalhes técnicos de sua coleção. O sorriso dela esmoreceu imediatamente. "Na verdade, ele acabou de sugerir que eu voltasse para o hotel e trocasse de roupa. Aparentemente, meu vestido não é convencional o suficiente para os investidores." Uma sombra de indignação passou pelo rosto de Rodrigo. "Ele disse isso? Sobre este vestido que claramente é uma obra de arte?" Helena deu de ombros, tentando parecer indiferente apesar da dor ainda fresca. "Leonardo é pragmático. Para ele, moda é negócio, não expressão." "Com todo respeito",
Rodrigo disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Alguém que não valoriza sua arte dificilmente valorizará sua essência. O comentário atingiu Helena como uma revelação. Durante anos, justificara o comportamento de Leonardo como simples diferença de personalidades. Ele, o empresário focado, ela, a artista sonhadora. Mas talvez a verdade fosse mais simples e dolorosa. Ele nunca realmente a vira. Desculpe, Rodrigo recuou, notando seu silêncio. Ultrapassei limites falando sobre seu relacionamento. Não, Helena respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Você apenas verbalizou o que venho sentindo há muito tempo. O celular vibrou em sua bolsa. Uma mensagem de Leonardo. Ainda está aí? Investidores perguntando pela designer por trás da coleção. Vista algo decente e volte em 30 min. Helena encarou a tela por alguns segundos, uma clareza incomum, tomando conta de seus pensamentos. 5 anos perseguindo a aprovação, sufocando sua essência, acreditando que precisava se adequar para ser aceita. Naquele momento, algo se quebrou. E, surpreendentemente, a sensação foi de libertação, não de perda. Preciso ir, ela disse, guardando o celular sem responder à mensagem. Claro, Rodrigo assentiu, um toque de desapontamento em sua voz. Foi um prazer conhecê-la, Helena. Não estou indo trocar de roupa, ela esclareceu, um sorriso decidido formando-se em seus lábios. Estou indo fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Helena caminhou pelo salão com uma confiança renovada, ignorando os olhares e comentários. Localizou Leonardo conversando com Ricardo e outros executivos, todos com expressões sérias, enquanto discutiam números e estratégias. Helena, Leonardo notou sua aproximação, um sorriso tenso nos lábios. Achei que estivesse resolvendo aquela questão. Resolvi, ela respondeu simplesmente. Acabei de perceber que estou desperdiçando meu talento tentando agradar pessoas que nunca vão entender minha visão. Os homens ao redor pareceram desconfortáveis com a franqueza inesperada. Leonardo forçou uma risada. Helena está cansada, explicou para o grupo. O estresse do lançamento, entendem? Não estou cansada, Leonardo. Estou desperta pela primeira vez em anos. Ela manteve a voz calma, mas firme. E entendi que não quero mais comprometer quem sou para me encaixar no que você acha aceitável. Um silêncio constrangedor caiu sobre o grupo. Leonardo a encarou com uma mistura de choque e irritação. Podemos conversar sobre isso em particular? Ele tentou, segurando seu braço discretamente. Não há nada para conversar. Helena removeu gentilmente a mão dele. Estou indo embora. Não apenas da festa, mas desse relacionamento que nunca me permitiu ser quem realmente sou. Você vai jogar fora 5 anos por causa de um comentário sobre um vestido? Ele sussurrou incrédulo. Não, Leonardo. Estou terminando 5 anos de tentativas de ser alguém que não sou, para agradar alguém que nunca me viu de verdade. Os executivos afastaram-se discretamente, dando-lhes privacidade. Leonardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Você está sendo dramática. Amanhã vai perceber que estou certo. Sempre estive. Talvez você esteja certo sobre o mercado, sobre tendências, sobre investimentos. Helena concedeu. Mas está completamente equivocado sobre mim, sobre meu trabalho e, principalmente, sobre o que realmente importa na vida. Sem esperar resposta, Helena virou-se e caminhou em direção à saída. Sentia-se estranhamente leve, como se tivesse deixado para trás um peso que carregava há tanto tempo que já nem percebia sua existência. No saguão do edifício histórico, deparou-se com Mariana, a botânica, que parecia prestes a ir embora. Já está indo? Perguntou a mulher mais velha. Achei que você apresentaria a coleção completa mais tarde. Mudança de planos, Helena sorriu. Acho que encontrei uma direção mais autêntica para meu trabalho. Que bom, Mariana assentiu compreensiva. Aliás, adoraria que você visitasse o Jardim Botânico qualquer dia. Temos espécimes raros que poderiam inspirar futuros trabalhos. Adoraria. Helena trocou contatos com a botânica,
sentindo que acabara de abrir uma porta que nem sabia que existia. Ao sair para a noite paulistana, Helena percebeu que não havia chamado um carro. Sacou o celular para solicitar um aplicativo de transporte quando ouviu uma voz familiar. "Precisa de carona?" Rodrigo estava parado junto a um carro simples, porém elegante, estacionado próximo à entrada. Não era o tipo de veículo que se esperaria de um empresário bem-sucedido, mas combinava perfeitamente com sua personalidade despretensiosa. "Você já está indo?" Helena perguntou surpresa. "Digamos que festas corporativas não são exatamente meu ambiente natural." Ele sorriu. "Além disso, acabei de receber uma ligação sobre um problema no projeto em Petrolina que preciso resolver ainda hoje." Helena hesitou por um momento. Mal conhecia Rodrigo e aceitar carona de um estranho em São Paulo não era exatamente prudente. No entanto, havia algo inexplicavelmente confiável nele. "Para onde você vai?" ela perguntou. "De volta ao hotel na Paulista para pegar minhas coisas e ir ao aeroporto," ele respondeu. "Tenho voo para Recife às 23h." Helena checou o relógio, 20h43. "Seu hotel é próximo ao meu. Então, aceita a carona?" Rodrigo perguntou novamente sem pressão. Naquele momento, as portas do edifício abriram-se novamente e Leonardo apareceu, olhando em volta, provavelmente à sua procura. Helena não precisou de mais incentivo. "Aceito," ela respondeu rapidamente, entrando no carro. Enquanto o veículo se afastava, Helena viu pelo retrovisor a expressão atônita de Leonardo ao vê-la partindo com um desconhecido. Por um momento, sentiu uma pontada de culpa, logo substituída pela certeza de que estava, finalmente, escolhendo seu próprio caminho. "Você está bem?" Rodrigo perguntou, notando seu silêncio enquanto dirigia pelas ruas iluminadas do centro de São Paulo. "Melhor do que estive em muito tempo," ela respondeu honestamente. "Acabei de encerrar um relacionamento de 5 anos. Sinto muito," ele disse, com genuína empatia. "Não sinta." Helena sorriu, observando as luzes da cidade pela janela. "Algumas perdas são, na verdade, libertações." Eles caíram em um silêncio confortável enquanto o carro avançava pela Avenida Paulista, suas luzes e arranha-céus criando um cenário urbano que, de alguma forma, parecia menos hostil agora. Helena refletiu sobre como, em apenas uma noite, sua vida tinha mudado completamente de direção. Como um vestido que representava sua essência acabara sendo o catalisador para recuperar sua autenticidade. "Sabe?" Rodrigo quebrou o silêncio. "Estamos desenvolvendo um projeto com artesãs no interior de Pernambuco, ensinando técnicas de tingimento natural com plantas locais. Talvez houvesse espaço para uma colaboração com seu trabalho de moda sustentável." Helena virou-se para ele subitamente interessada. "Isso seria incrível. Sempre quis trabalhar com comunidades tradicionais, aprender técnicas autênticas. Se você realmente tiver interesse, posso enviar mais informações," ele ofereceu. "O projeto está apenas começando, mas tem potencial enorme." Quando o carro parou em frente ao hotel de Helena, ela percebeu que não queria que a conversa terminasse. Havia algo único na maneira como Rodrigo via o mundo. Um equilíbrio entre pragmatismo e sonho que ressoava profundamente com ela. "Meu voo para Petrópolis é apenas amanhã à tarde," ela comentou, reunindo coragem. "Aceita um café antes de ir para o aeroporto? Poderíamos conversar mais sobre esse projeto." Rodrigo sorriu, seus olhos refletindo as luzes coloridas da avenida. Seria perfeito. Enquanto caminhavam para o café do hotel, Helena não pôde deixar de notar como seu vestido, o mesmo que fora motivo de humilhação horas antes, agora atraía olhares de admiração. Ou talvez fosse apenas a confiança renovada que irradiava dela. "Você estava certo," ela comentou enquanto esperavam pelo elevador. "Sobre o quê?" "Sobre o primeiro brinde ser a própria coragem." Helena sorriu. "Principalmente quando estamos prestes a tomar uma decisão difícil." A luz suave do café do hotel criava uma atmosfera acolhedora, em contraste com o brilho excessivo da festa que Helena acabara de deixar para trás.
Sentados em uma mesa no canto, ela e Rodrigo conversavam como velhos amigos que se reencontravam após anos de separação. Então, você voltou para Pernambuco depois de se formar em São Paulo? Helena perguntou, absorvendo cada detalhe da trajetória de Rodrigo. Era o plano desde o início, ele confirmou, mexendo distraidamente o café. Estudei aqui porque a USP tinha o melhor programa de engenharia agrícola, mas sempre soube que retornaria. O sertão está no meu sangue. Muitos fariam o contrário, Helena comentou. Sair do Nordeste em busca de oportunidades no Sudeste. Rodrigo sorriu, um brilho determinado em seus olhos. Exatamente por isso voltei. Cansei de ouvir que sucesso significa abandonar suas raízes. Queria provar que é possível construir algo significativo no lugar onde nasci. Helena assentiu, sentindo uma conexão inexplicável com aquele pensamento. Por anos, havia sufocado suas próprias raízes petropolitanas, sua conexão com a natureza e as técnicas artesanais que aprendera desde criança. Tudo para se adequar ao mundo cosmopolita que Leonardo valorizava. E você? Rodrigo perguntou. Como uma estilista de Petrópolis acabou trabalhando em São Paulo? Helena tomou um gole de chá antes de responder. Clássica história de garota do interior vai para a cidade grande. Ganhei um concurso universitário, recebi proposta de estágio e, bem, São Paulo parecia o único caminho possível para quem queria se destacar na moda. E conheceu Leonardo durante esse processo? Na verdade, ele era filho do dono da empresa onde estagiei. Ela revelou, percebendo como soava clichê. Começamos a namorar no meu 2º ano lá. Ele já era diretor comercial na época. Rodrigo não comentou, mas Helena percebeu uma sombra passar por seu rosto. Sei como parece, ela continuou, sentindo necessidade de explicar. Garota do interior deslumbrada com o executivo sofisticado. Mas não foi assim. Eu realmente acreditava que compartilhávamos visões, que ele entendia meu trabalho. E quando percebeu que não era bem assim, a pergunta atingiu Helena com força inesperada. Quando exatamente havia começado a notar que Leonardo nunca realmente compreendera sua arte. Foram anos de pequenas concessões, de críticas sutis, disfarçadas de conselhos profissionais, de ideias rejeitadas por serem muito artesanais ou pouco comerciais. Acho que sempre soube, ela admitiu, mais para si mesma que para Rodrigo. Só não queria enxergar. Convenci-me de que precisava ser mais profissional, menos apaixonada, mais estratégica, como se minha sensibilidade fosse um defeito a ser corrigido. O celular de Helena vibrou na mesa. Uma nova mensagem de Leonardo. Ainda não acredito no que você fez. Ricardo está furioso. Vamos conversar quando eu voltar para o hotel. Ela silenciou o aparelho e o guardou, determinada a não permitir que Leonardo interrompesse esse momento de clareza. Sabe o que mais me fascina em seu vestido? Rodrigo mudou de assunto, percebendo seu desconforto. A maneira como você integrou as formas da bromélia imperial sem torná-las óbvias. É sutil, quase um código secreto para quem conhece a planta. Helena sorriu, genuinamente tocada. Foi exatamente essa a intenção. Queria que as pessoas sentissem a essência da planta sem perceber imediatamente que estavam olhando para um padrão botânico, como conhecimento ancestral. Rodrigo concordou, animando-se. Algo que se sente antes de compreender intelectualmente. Exatamente, Helena exclamou, inclinando-se para a frente. É assim que vejo a conexão entre moda e natureza. Não quero apenas reproduzir formas, quero capturar sentimentos, memórias coletivas. A conversa fluiu para projetos e sonhos. Rodrigo explicou detalhadamente seu trabalho com comunidades do semiárido, desenvolvendo sistemas de irrigação acessíveis que permitiam cultivos sustentáveis, mesmo em condições adversas. Helena, por sua vez, compartilhou sua visão de moda que respeitasse tradições artesanais enquanto criava pontes com técnicas contemporâneas. Em Pernambuco, temos comunidades que trabalham com fibras naturais há gerações. Rodrigo comentou,
consultando o relógio discretamente. Seu voo, Helena lembrou, sentindo uma pontada de desapontamento. Você precisa ir. Infelizmente, ele confirmou. Mas antes, queria te mostrar algo. Rodrigo pegou o celular e abriu uma pasta de fotos, passando-a para Helena. Nas imagens, mulheres de diferentes idades trabalhavam com teares manuais, produzindo tecidos com padrões intrincados em cores vibrantes. Isso é do projeto de Petrolina, ele explicou enquanto Helena deslizava pelas fotos. Elas usam técnicas de tingimento natural com plantas locais. Algumas dessas receitas de corantes têm mais de 200 anos, passadas de mãe para filha. Helena observava fascinada o trabalho meticuloso das artesãs. É extraordinário. As nuances de cor são impossíveis de replicar industrialmente. Exatamente. E esse conhecimento está se perdendo porque os jovens não veem futuro financeiro nesse trabalho. Rodrigo explicou, a preocupação evidente em sua voz. Nosso projeto tenta criar um modelo sustentável, onde elas possam viver dignamente de seu artesanato. Helena sentiu uma ideia formar-se em sua mente. E se colaborássemos? Eu poderia desenvolver uma coleção utilizando esses tecidos, criando peças que valorizassem a técnica artesanal enquanto atingissem um mercado mais amplo. Os olhos de Rodrigo brilharam. Seria perfeito. As artesãs teriam acesso a novos mercados e você poderia trabalhar com materiais autênticos, com história real. Quando você volta a São Paulo? Helena perguntou, empolgada com a possibilidade. Na verdade, não estava nos planos retornar tão cedo, ele admitiu. Mas podemos manter contato e desenvolver a ideia à distância inicialmente. Um silêncio breve seguiu-se, carregado de possibilidades não ditas. Helena sentiu um impulso que não experimentava há anos. O desejo de seguir seu instinto, sem calcular consequências ou analisar riscos. E se eu fosse até lá? Ela sugeriu subitamente. Para conhecer o projeto, conversar com as artesãs, ver os materiais pessoalmente. Rodrigo pareceu genuinamente surpreso. Você viria a Petrolina? Por que não? Estou em um momento de redefinição profissional, Helena explicou, sentindo-se mais confiante a cada palavra. Depois do que aconteceu hoje, preciso reavaliar minha posição na empresa. Uma viagem de pesquisa seria perfeita. Seria incrível ter você lá. Rodrigo sorriu, claramente empolgado com a ideia. Posso organizar visitas às comunidades, mostrar todo o processo desde o cultivo das plantas até o produto final. Quando seria um bom momento? Helena perguntou, já imaginando as possibilidades criativas dessa colaboração. Temos um workshop com as artesãs em 2 semanas, Rodrigo respondeu, verificando algo em seu celular. Seria um momento perfeito para você conhecer todas de uma vez e entender o trabalho. Helena hesitou por um instante. 2 semanas era pouco tempo para reorganizar sua vida, especialmente após o rompimento com Leonardo. Havia o apartamento que dividiam, seus pertences, questões profissionais pendentes, mas, simultaneamente, sentia uma urgência inexplicável de não deixar essa oportunidade escapar. 2 semanas parece perfeito, ela decidiu, surpreendendo-se com a própria determinação. Tempo suficiente para resolver algumas pendências aqui. Rodrigo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Vou te enviar todos os detalhes amanhã, incluindo recomendações de hospedagem e o melhor roteiro para chegar até lá. O celular dele emitiu um alerta. Preciso ir ou perderei o voo, ele disse, levantando-se relutantemente. Helena também se levantou, repentinamente consciente de que poderia ser a última vez que o veria, caso algo mudasse em seus planos. Obrigada pela conversa. Foi transformador. Para mim também, ele respondeu com sinceridade, pegando um cartão de visitas do bolso e entregando a ela. Meus contatos. Me escreva quando decidir as datas para organizarmos tudo. Eles caminharam juntos até a entrada do hotel, onde um táxi já aguardava Rodrigo.
Um momento de hesitação pairou entre eles, aquele instante carregado de palavras não ditas que frequentemente acompanha encontros significativos e inesperados. Até Petrolina, então? Rodrigo perguntou, estendendo a mão. Helena aceitou o cumprimento, sentindo a mesma firmeza reconfortante de horas atrás. Até Petrolina. Enquanto o táxi se afastava, Helena permaneceu na entrada do hotel, observando as luzes de São Paulo com olhos renovados. A cidade que por anos representara suas ambições profissionais, agora parecia apenas um capítulo em sua jornada, não seu destino final. De volta ao quarto, Helena encontrou 3 chamadas perdidas de Leonardo e várias mensagens exigindo explicações. Em vez de responder, abriu a mala e começou a separar suas roupas das dele, um ato simbólico de separação que ia muito além de peças de vestuário. O vestido que causara tanta controvérsia estava cuidadosamente estendido sobre a poltrona. Helena o observou com carinho renovado, apreciando cada detalhe que havia criado com tanto cuidado. O que antes parecia um símbolo de rejeição, agora representava sua libertação, o catalisador que a empurrara para fora de um relacionamento que lentamente sufocava sua essência. Seu celular tocou novamente. Desta vez, não era Leonardo, mas Mariana, a botânica que conhecera na festa. Helena, espero não estar ligando muito tarde. De modo algum, ela respondeu, genuinamente feliz em ouvir a voz da nova amiga. Soube do ocorrido com seu namorado. O mundo da moda é pequeno e as notícias correm, Mariana explicou com gentileza. Queria saber se você está bem. Estou, Helena respondeu, surpresa com a própria serenidade. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. Fico feliz em ouvir isso. E também queria dizer que falei com alguns colegas curadores após nossa conversa. Estamos organizando uma exposição sobre arte têxtil inspirada na flora brasileira no próximo semestre. Seu trabalho seria perfeito para o evento. Helena sentiu uma onda de gratidão e surpresa. Seria uma honra participar. Maravilha! E outra coisa, Ricardo Mendes me procurou após você sair. Ele ficou impressionado com seus desenhos e quer conversar sobre dar mais autonomia criativa para sua coleção. Ricardo? Helena não conseguiu esconder a surpresa. O CEO, que Leonardo afirmara estar furioso, aparentemente tinha uma opinião bem diferente sobre seu trabalho. Sim, parece que seu ex-namorado não representava fielmente as opiniões da diretoria. Mariana comentou com uma pitada de ironia. Ricardo achou seu vestido revolucionário e exatamente o que a marca precisa para se diferenciar. Helena não pôde conter uma risada. A vida, às vezes, tinha um senso de humor peculiar. Vou pensar na proposta, ela respondeu honestamente. Mas, no momento, estou considerando um projeto diferente. Após desligar, Helena sentou-se na beira da cama, sentindo-se simultaneamente exausta e energizada. Em poucas horas, sua vida havia mudado completamente de direção. Um relacionamento terminado, uma amizade inesperada com uma botânica renomada, uma possível colaboração com artesãs do sertão e, mais importante, uma reconexão com sua própria essência criativa. Abriu o navegador do celular e digitou passagens para Petrolina. Enquanto esperava os resultados carregarem, seus olhos pousaram novamente no vestido floral. As bromélias e helicônias pareciam ainda mais vibrantes sob a luz do abajur, como se aprovassem silenciosamente sua decisão de seguir um caminho mais autêntico. De alguma forma, Helena sabia que sua verdadeira jornada estava apenas começando. O estrondo da porta abrindo acordou Helena de seu cochilo. Eram quase 2 da manhã quando Leonardo entrou no quarto, seu rosto uma máscara de indignação contida. O que deu em você? Ele perguntou, mantendo a voz baixa, mas carregada de tensão. Você tem ideia do quanto me constrangeu hoje? Helena sentou-se na cama, estranhamente calma. Horas atrás, uma confrontação dessas a teria deixado ansiosa, desesperada para apaziguar Leonardo. Agora, observava-o como se visse um estranho. Boa noite para você também.
Ela respondeu, sem hostilidade, apenas constatando a falta de civilidade dele. Leonardo soltou um suspiro exasperado enquanto afrouxava a gravata. Não comece com ironias. Precisei inventar uma história sobre você estar passando mal para minimizar o estrago. Ricardo estava furioso. Curioso, Helena comentou, levantando-se para servir um copo d'água. Mariana me ligou há pouco. Disse que Ricardo adorou meu vestido e quer me dar mais autonomia criativa. A expressão de Leonardo oscilou entre surpresa e desconfiança. Mariana, a botânica, e desde quando você tem o contato dela? Trocamos números na festa, antes de você me humilhar publicamente. Eu não te humilhei, ele se defendeu, tirando o paletó. Estava tentando proteger sua imagem profissional. E quem era aquele cara com quem você saiu? Todos viram vocês dois juntos. Rodrigo Almeida, engenheiro agrônomo, trabalha com comunidades rurais em Pernambuco. Helena respondeu tranquilamente, recostando-se na poltrona. Ele reconheceu as plantas do meu vestido. Sabia exatamente quais espécies eu havia usado como inspiração. Leonardo revirou os olhos. Grande coisa. E isso justifica você sair com ele sem me conhecê-lo? O que as pessoas vão pensar? Sinceramente, não me importo mais com o que as pessoas vão pensar. Helena respondeu, surpresa com sua própria serenidade. Estou cansada de viver calculando cada passo para não comprometer sua preciosa imagem corporativa. Nossa imagem, ele corrigiu. Somos um casal há 5 anos, Helena. O que você faz reflete em mim e vice-versa. Éramos um casal, ela corrigiu suavemente. Leonardo parou no meio do gesto de desabotoar a camisa. Como assim éramos? Você ouviu o que eu disse na festa? Não foi um impulso momentâneo ou uma cena dramática. Estou terminando nosso relacionamento. Ele encarou-a por alguns segundos, como se esperasse que ela desmentisse suas próprias palavras. Quando percebeu a determinação em seu olhar, mudou de tática. Você está emotiva por causa do lançamento, ele disse em tom conciliatório, aproximando-se. É natural, é muita pressão. Amanhã conversamos com mais calma e... Leonardo, Helena interrompeu gentilmente. Já tomei minha decisão. Na verdade, já comecei a separar minhas coisas. Ele notou então a mala aberta, algumas roupas de Helena já organizadas dentro. Seu rosto endureceu. Está falando sério? Vai jogar fora 5 anos por causa de um comentário sobre um maldito vestido? Não é sobre o vestido, ela explicou pacientemente. É sobre o que ele representa. É sobre você nunca ter realmente respeitado minha visão, meu trabalho, minha essência. Hoje foi apenas a gota d'água. Leonardo passou a mão pelos cabelos, sua postura alternando entre incredulidade e irritação. Isso é ridículo. Sempre apoiei sua carreira. Você apoiou a carreira que queria que eu tivesse, Helena corrigiu. Não a que eu realmente desejava construir. E qual seria essa carreira dos sonhos? Fazer vestidos excêntricos que ninguém vai comprar? Trabalhar com comunidades carentes em vez de marcas renomadas? O desdém em sua voz apenas confirmou para Helena que estava tomando a decisão certa. Durante anos, confundira as críticas de Leonardo com pragmatismo, sua indiferença com objetividade profissional. Agora, via claramente o abismo entre suas visões de mundo. Quero criar peças que tenham significado, que contem histórias, que valorizem tradições. Ela respondeu com firmeza. E sim, quero trabalhar com comunidades que mantêm técnicas artesanais vivas, em vez de explorar mão de obra barata em fábricas anônimas. Leonardo soltou uma risada seca. Boa sorte pagando as contas com isso. Prefiro tentar e falhar, seguindo meus princípios, do que ter sucesso traindo minha essência. Ela respondeu simplesmente. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Leonardo parecia finalmente compreender que Helena estava irredutível. Sua expressão endureceu. E para onde você vai? De volta para Petrópolis, para a casa dos seus pais? Perguntou com um toque de escárnio. Na verdade, reservei outro quarto neste hotel por enquanto. Helena respondeu calmamente. E em 2 semanas vou para Pernambuco. Pernambuco? Ele repetiu incrédulo. O que diabos você vai fazer em Pernambuco?
Conhecer um projeto de Rodrigo com artesãs locais. Estamos planejando uma colaboração. A compreensão atravessou o rosto de Leonardo como um relâmpago. Então é isso? Termina comigo e já está de caso com o agrônomo do Nordeste? Não estou de caso com ninguém, Helena respondeu, mantendo a compostura. Estou seguindo uma oportunidade profissional que ressoa com meus valores, algo que você deveria entender, já que sempre priorizou suas próprias ambições. Leonardo ficou em silêncio por um momento, estudando-a como se visse uma pessoa diferente. Talvez estivesse finalmente vendo a verdadeira Helena, não a versão adaptada e submissa que ela se tornara ao longo dos anos para agradá-lo. Você vai se arrepender, ele disse finalmente, a voz agora controlada. Quando perceber que jogou fora uma vida estável, uma carreira promissora e um relacionamento sólido por um delírio romântico sobre artesanato e autenticidade. Helena sorriu levemente. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Leonardo? Você vê segurança e status como fins em si mesmos. Eu os vejo apenas como meios para realizar algo significativo. Ela fechou a mala e pegou sua bolsa. Vou para o outro quarto agora. Amanhã voltamos a conversar sobre aspectos práticos da separação. E a empresa, seu contrato? A coleção? Leonardo perguntou, uma última tentativa de fazê-la hesitar. Conversarei diretamente com Ricardo amanhã, ela respondeu. Conforme Mariana mencionou, ele parece ter ideias diferentes das suas sobre meu trabalho. Enquanto caminhava para a porta, Helena parou brevemente ao lado do vestido floral, ainda estendido sobre a poltrona. Com um gesto delicado, pegou-o, dobrou-o cuidadosamente e o colocou em sua bolsa. Esse vestido abriu portas que eu nem sabia que existiam, ela comentou, mais para si mesma que para Leonardo. Engraçado como às vezes precisamos ser rejeitados por quem não nos valoriza para encontrar quem realmente aprecia o que somos. Com isso, ela saiu, deixando Leonardo sozinho com seus pensamentos. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas do novo quarto quando Helena acordou. Por um momento, sentiu aquela desorientação peculiar de despertar em um ambiente desconhecido. Então, as memórias da noite anterior voltaram. A festa, a humilhação, Rodrigo, a conversa com Leonardo. Estranhamente, não sentia arrependimento ou ansiedade, apenas uma clareza tranquila sobre o caminho a seguir. Pegou o celular e viu uma mensagem de Rodrigo enviada às 5h30. Pousei em Recife, confirmando nosso plano para daqui a 2 semanas. Posso organizar tudo por aqui. Helena sorriu enquanto respondia. Confirmado. Já comprei passagem para o dia 10. Me envie detalhes sobre hospedagem e programação. Depois de um café da manhã leve no quarto, Helena preparou-se para a reunião que solicitara com Ricardo. Optou por um conjunto simples, mas elegante. Calça de linho natural, tingida com índigo brasileiro e uma blusa de algodão orgânico que ela mesma desenhara anos atrás, antes de se adaptar às expectativas da moda comercial. Ao entrar no escritório da empresa no Centro Financeiro de São Paulo, sentiu os olhares curiosos dos colegas. Notícias sobre sua separação pública de Leonardo certamente já haviam se espalhado. Para sua surpresa, muitos a cumprimentaram com sorrisos de aprovação, alguns até elogiando sua coragem. A assistente de Ricardo a conduziu diretamente à sala dele. Um tratamento que raramente recebia antes, geralmente filtrada pelas várias camadas hierárquicas da empresa. Helena! Ricardo levantou-se para cumprimentá-la. Seu tom surpreendentemente caloroso. Que bom que veio. Temos muito a conversar. E obrigada por me receber, Sr. Mendes. Ela respondeu formalmente. Ricardo, por favor. Ele insistiu, indicando a cadeira à sua frente. Depois de ontem, acho que podemos dispensar formalidades. Helena assentiu, ainda cautelosa. Leonardo sempre descrevera Ricardo como um executivo frio, obcecado por números e avesso a riscos criativos. Vou direto ao ponto. Ricardo começou, recostando-se na cadeira. Seu vestido ontem causou impressão. Várias pessoas me abordaram querendo saber mais sobre a designer por trás daquele conceito. Helena piscou, surpresa. Mesmo?
incluindo 2 investidores japoneses que Leonardo tentava impressionar há meses. Ricardo acrescentou com um leve sorriso. Eles adoraram a ideia de uma marca que incorpora elementos naturais brasileiros de forma sofisticada. Isso é inesperado, Helena admitiu. Para mim também, confesso. Ricardo riu brevemente. A indústria da moda está mudando, Helena. Sustentabilidade, autenticidade, conexão com tradições locais. Isso não é mais nicho, é o futuro. E seu trabalho captura perfeitamente essa direção. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Esta é uma proposta para você liderar uma nova linha dentro da empresa. Autonomia criativa total, orçamento dedicado a pesquisas com comunidades artesanais, uma equipe própria. Helena abriu a pasta, percorrendo os termos com crescente espanto. A proposta era genuinamente boa, tudo o que sempre sonhara profissionalmente. É muito generoso, ela comentou, fechando a pasta, mas preciso ser honesta sobre meus planos imediatos. Explicou então sobre sua viagem a Pernambuco, o projeto com as artesãs, sua necessidade de reconectar-se com suas raízes criativas. Para sua surpresa, Ricardo ouviu atentamente, sem interromper. E isso te impediria de aceitar a proposta? Ele perguntou quando ela terminou. Não necessariamente, Helena respondeu cautelosamente, mas precisaria de flexibilidade. Quero desenvolver projetos colaborativos genuínos, não apenas usar comunidades como inspiração para produtos feitos em fábricas convencionais. Ricardo assentiu pensativamente. Entendo e concordo. Na verdade, isso poderia se tornar o diferencial da linha. Há mais uma coisa, Helena acrescentou, reunindo coragem. Como deve saber, Leonardo e eu terminamos nosso relacionamento ontem. Isso pode criar incomplexidades no ambiente de trabalho. Sobre isso, Ricardo disse, seu tom mudando ligeiramente. Quero que saiba que sua posição aqui sempre foi baseada em seu talento, não em seu relacionamento. Leonardo talvez tenha dado a impressão contrária, mas a diretoria sempre valorizou sua visão criativa. Helena sentiu um nó na garganta. Durante anos, Leonardo insinuara que sua posição na empresa dependia dele, que suas ideias mais autorais eram toleradas apenas por consideração ao relacionamento deles. Obrigada por esclarecer isso, ela disse sinceramente. Então, o que me diz? Ricardo perguntou. Podemos adaptar os termos para acomodar sua viagem e futuros projetos colaborativos. Helena considerou a proposta. Era tentador, segurança financeira, reconhecimento profissional, a plataforma que sempre desejara para suas ideias. Mas algo dentro dela havia mudado na noite anterior. Não queria mais compromissos apressados, mesmo que aparentemente perfeitos. Preciso de tempo para considerar, ela respondeu honestamente. Gostaria de fazer minha viagem primeiro, conhecer o projeto em Pernambuco e então tomar uma decisão informada. Ricardo pareceu surpreso, mas não desapontado. Justo. A proposta continua de pé até seu retorno. Ao sair do escritório, Helena sentiu uma mistura de emoções. Parte dela mal podia acreditar que rejeitara, ou pelo menos adiara, uma oportunidade que teria aceitado sem hesitação dias atrás. Outra parte sabia que estava finalmente honrando sua própria jornada, sem atalhos ou compromissos prematuros. Seu celular vibrou com outra mensagem de Rodrigo. Acabei de falar com Dona Josefa, a líder das artesãs. Ela está empolgada em conhecer você. Disse que vai ensinar um ponto de bordado que só ela ainda sabe fazer. Helena sorriu, um sentimento de antecipação aquecendo seu peito. Enquanto caminhava pelas ruas agitadas do centro financeiro de São Paulo, pela primeira vez em anos, não se sentia como uma impostora tentando se encaixar. Pelo contrário, cada passo parecia levá-la para mais perto de quem realmente era. O calor seco do sertão pernambucano envolveu Helena como um abraço quando ela desceu do avião em Petrolina. Diferente da umidade sufocante de São Paulo, aquele calor tinha algo de acolhedor, honesto. Como se a terra não tivesse pretensões de ser outra coisa além do que realmente era. Helena,
A voz familiar com sotaque nordestino pronunciado fez seu coração acelerar inesperadamente. Rodrigo acenava do outro lado da pequena área de desembarque, um sorriso genuíno iluminando seu rosto bronzeado pelo sol constante da região. Vestia uma camisa de algodão simples, calça de brim e botas. Um visual prático que, de alguma forma, parecia mais autêntico que os ternos caros que Leonardo usava como armaduras sociais. Havia algo profundamente reconfortante na ausência de artifícios. "Bem-vinda à Petrolina", ele disse ao se aproximar, tomando sua mala maior com naturalidade. "Como foi o voo?" "Tranquilo", ela respondeu, ajustando os óculos escuros. "Confesso que não esperava tanto sol." Rodrigo riu. "O sol é nosso companheiro constante aqui, mas você se acostuma. Trouxe água e chapéu no carro." O carro era uma caminhonete simples, mas bem cuidada, utilitária, como tudo que Helena havia observado sobre Rodrigo. Nada para impressionar, tudo com propósito. "Estamos indo direto para a pousada ou..." Ela começou a perguntar enquanto se acomodava no banco do passageiro. "Na verdade, pensei em fazer uma pequena parada antes, se estiver disposta." Rodrigo respondeu, ligando o motor. "Dona Josefa está tão ansiosa para te conhecer que organizou um pequeno lanche de boas-vindas. Mas, se estiver cansada da viagem, podemos ir direto para a pousada." Helena sorriu, tocada pelo gesto. Adoraria conhecê-la agora. Enquanto deixavam o pequeno aeroporto, a paisagem foi se transformando gradualmente. A cidade de Petrolina, com seus prédios modernos contrastando com casas mais antigas, logo deu lugar a estradas margeadas por vegetação característica da Caatinga. Árvores retorcidas, cactos imponentes e, surpreendentemente para Helena, extensas áreas verdes de plantações irrigadas. "É incrível o contraste", ela comentou, observando maravilhada. De um lado, a vegetação típica do semiárido. Do outro, vinhedos verdejantes. "Esse é o milagre do Rio São Francisco", Rodrigo explicou com evidente orgulho. "Transformou uma região antes considerada improdutiva em um dos maiores polos de fruticultura irrigada do país. Mas o verdadeiro tesouro está nas pequenas propriedades, nas técnicas que as famílias desenvolveram para conviver com a seca." Após cerca de 40 minutos de estrada, Rodrigo virou em um caminho de terra bem conservado. Alguns quilômetros adiante, um conjunto de casas simples, mas bem cuidadas, surgiu, formando uma pequena comunidade. No centro, sob a sombra de uma mangueira frondosa, várias mulheres trabalhavam em teares manuais dispostos em círculo. "Chegamos", anunciou Rodrigo. "Essa é a comunidade Flor do Mandacaru." As mulheres ergueram os olhos quando o carro se aproximou. Uma delas, de cabelos grisalhos e pele marcada pelo sol, levantou-se imediatamente, abrindo um sorriso caloroso. "É seu Rodrigo chegando com a moça de São Paulo", anunciou para as outras, que prontamente largaram seus afazeres e se aproximaram. Helena sentiu uma mistura de nervosismo e emoção enquanto descia do carro. As expectativas que criara durante as 2 semanas desde a festa em São Paulo pareciam simultaneamente enormes e insignificantes diante da realidade daquele lugar. "Dona Josefa", Rodrigo apresentou a senhora de cabelos grisalhos. "Esta é Helena Costa, a designer de quem falei. Seja bem-vinda, minha filha." Dona Josefa tomou as mãos de Helena entre as suas, calejadas por décadas de trabalho artesanal. "Estávamos ansiosas para conhecer a moça que se interessou pelo nosso trabalho." "O prazer é todo meu", Helena respondeu com sinceridade. "Seu trabalho é extraordinário." Dona Josefa sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto marcado pelo tempo. "Venha, preparamos um café para receber você." Helena foi conduzida para uma área coberta, onde uma mesa simples estava arrumada com uma toalha de renda trabalhada à mão. Uma peça de delicadeza impressionante, com padrões que lembravam plantas locais. Sobre ela, uma variedade de alimentos típicos: tapiocas, bolos de milho, frutas da região e café forte, servido em xícaras de cerâmica artesanal. "Tudo feito aqui",
explicou Dona Maria, outra artesã, enquanto servia café para Helena. Até as xícaras são feitas pelo compadre José, ali do outro lado do riacho. Entre mordidas de tapioca recheada com queijo coalho e goles de café intenso, Helena começou a conhecer as histórias das mulheres. Cada uma tinha uma especialidade. Dona Josefa dominava o bordado tradicional do sertão. Dona Maria era mestra na tecelagem com fibras naturais. Joana, a mais jovem, havia aperfeiçoado técnicas de tingimento usando apenas plantas locais. «Mostra para ela, Joana», incentivou Dona Josefa. A jovem de aproximadamente 25 anos levantou-se timidamente e trouxe uma cesta coberta com um pano. Ao remover a proteção, revelou tecidos tingidos em tonalidades que Helena jamais vira em tingimentos industriais. Um azul profundo que parecia conter o céu do sertão, um vermelho que capturava o pôr-do-sol local, um amarelo vibrante, mas com nuances terrosas que nenhum corante sintético conseguiria replicar. «Meu Deus!» Helena sussurrou, tocando os tecidos com reverência. «Isso é extraordinário! Como você consegue essas cores?» «Segredos de família», Joana respondeu com um sorriso tímido. «Minha avó me ensinou, a mãe dela ensinou a ela, e assim por diante. Cada cor tem sua planta, seu tempo de colheita, seu modo de preparo». Helena olhou para Rodrigo, que observava a cena com um sorriso discreto. Ele assentiu, como se compreendesse perfeitamente o que ela estava sentindo. Aquela mistura de admiração, respeito e a consciência de estar diante de um conhecimento ancestral que nenhuma universidade de moda poderia oferecer. «Trouxe uma coisa para mostrar a vocês», Helena disse, abrindo sua bolsa. Cuidadosamente retirou o vestido que havia causado tanta controvérsia em São Paulo. O mesmo que Leonardo ridicularizara, mas que agora parecia um símbolo de sua libertação. As mulheres aproximaram-se curiosas. Dona Josefa ajustou os óculos para examinar o padrão de perto. Bromélia imperial, identificou imediatamente. E aqui, helicônia, plantas da Mata Atlântica, não é mesmo? Helena assentiu, impressionada. Exatamente. Inspirei-me na flora de Petrópolis, minha cidade natal. O ponto é bonito, Dona Maria comentou, examinando a costura. Mas veja, Josefa, ela usou ponto fechado aqui onde poderíamos usar o ponto aberto sertanejo, daria mais movimento ao tecido. Em vez de se sentir criticada, Helena sentiu-se honrada por estar recebendo feedback técnico genuíno. Não era sobre status ou tendências comerciais, era sobre artesanato, sobre aperfeiçoamento técnico passado por gerações. Adoraria aprender esse ponto, Helena comentou entusiasmada. E nós queremos aprender seus desenhos, Joana acrescentou. Nunca vi ninguém capturar as plantas desse jeito, como se estivessem vivas no tecido. O restante da tarde passou rapidamente enquanto Helena era introduzida às diferentes técnicas utilizadas pela comunidade. As mulheres mostraram seus teares, explicaram o processo desde a seleção da matéria-prima até o produto final. Compartilharam histórias sobre como cada padrão tinha surgido e sido aperfeiçoado ao longo de gerações. O sol começava a se pôr quando Rodrigo finalmente sugeriu que seguissem para a pousada. Helena não havia percebido quanto tempo passara. As horas tinham voado em meio a histórias, técnicas e conexões humanas genuínas. Voltamos amanhã cedo, ele prometeu às mulheres. Helena vai ficar uma semana inteira para aprender tudo que puderem ensinar. Despediram-se com abraços calorosos, como se Helena fosse uma velha amiga retornando após longa ausência, não uma estranha que acabara de conhecê-las. No caminho para a pousada, Helena permaneceu em silêncio por alguns minutos, processando tudo que vira e sentira. Estou sem palavras, ela finalmente comentou. O que elas fazem é mágico. Rodrigo sorriu, mantendo os olhos na estrada que agora era iluminada pelos últimos raios de sol. É conhecimento ancestral, algo que dinheiro nenhum pode comprar ou fabricar. Cada peça carrega a história não apenas de quem a fez, mas de todas as gerações que vieram antes.
E está desaparecendo, Helena comentou com tristeza. Joana mencionou que é uma das poucas jovens que ainda se interessa por aprender. Esse é exatamente o problema que tentamos resolver, Rodrigo explicou. Como fazer com que esse conhecimento seja valorizado não apenas culturalmente, mas também economicamente? Como criar condições para que a próxima geração veja valor em preservar essas técnicas? É aí que entra meu trabalho, Helena completou, uma ideia formando-se claramente em sua mente. Não quero apenas me inspirar nelas ou comprar seu artesanato como matéria-prima anônima. Quero criar uma colaboração real, onde o nome delas apareça junto ao meu, onde suas técnicas sejam o destaque, não apenas um detalhe exótico. Rodrigo lançou-lhe um olhar de admiração. Isso seria revolucionário no mundo da moda. E necessário, ela acrescentou. Cansei de ver grandes marcas descobrindo técnicas tradicionais, apropriando-se delas sem dar crédito ou compensação adequada às comunidades que as preservaram por séculos. A pousada era uma construção encantadora à beira do Rio São Francisco. Simples, mas confortável, com quartos arejados e uma vista deslumbrante para o rio que trazia vida ao sertão. Espero que esteja confortável, Rodrigo comentou enquanto carregava a mala de Helena até a recepção. Não é um hotel 5 estrelas de São Paulo, mas é perfeito, ela interrompeu com sinceridade. Honestamente, é mais acolhedor que qualquer hotel de luxo onde já fiquei. Após o check-in, combinaram de jantar em 1 hora no restaurante da pousada. Helena aproveitou o tempo para tomar um banho refrescante e organizar suas anotações do dia. Enquanto escrevia suas impressões iniciais, seu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Leonardo. Ricardo me contou sobre a proposta que fez a você. Sabe que é uma oportunidade única, certo? Espero que não esteja jogando sua carreira fora por orgulho ou por causa daquele sertanejo. Helena observou a mensagem por alguns instantes, surpresa não com seu conteúdo, mas com sua própria reação a ele. Semanas atrás, uma mensagem assim a teria deixado ansiosa, questionando suas escolhas. Agora, provocava apenas uma leve irritação seguida de indiferença. Optou por não responder. Em vez disso, abriu a câmera do celular e revisitou as fotos que tirara durante o dia. Os rostos sorridentes das artesãs, os tecidos coloridos, os detalhes das técnicas que começara a aprender. Cada imagem refletia uma autenticidade que contrastava dramaticamente com o mundo artificial que deixara para trás em São Paulo. Um leve toque na porta anunciou que Rodrigo havia chegado para o jantar. Helena guardou o celular, deixando para trás não apenas a mensagem não respondida de Leonardo, mas também o poder que ele um dia tivera sobre suas decisões. Os 7 dias em Petrolina passaram como um sonho vívido. Helena absorveu cada momento, cada ensinamento, cada história compartilhada pelas artesãs. Suas mãos, antes acostumadas apenas ao traçado delicado de desenhos e ao manuseio de tecidos finos, agora apresentavam pequenos calos, marcas de honra do trabalho com o tear manual e com as fibras rústicas da caatinga. Na última noite de sua estadia, a comunidade organizou uma pequena celebração à luz de lamparinas. Sob o céu estrelado do sertão, mais brilhante e próximo do que Helena jamais vira em São Paulo ou mesmo em Petrópolis, as mulheres prepararam uma mesa com comidas típicas e, para sua surpresa, apresentaram um presente. É para você levar um pedacinho de nós, Dona Josefa explicou, entregando-lhe um pacote embrulhado em tecido tingido naturalmente. Com cuidado, Helena desfez o embrulho para revelar uma peça de roupa que a deixou sem palavras. Era um vestido, não muito diferente do seu em estilo, mas inteiramente confeccionado pelas artesãs. O tecido de algodão havia sido tingido com as cores características de Joana, aquele azul profundo que capturava o céu do sertão. O padrão bordado mesclava elementos da bromélia imperial que Helena usara em seu vestido original com plantas nativas da caatinga,
criando uma fusão visual que representava perfeitamente o encontro de seus mundos. Nós adaptamos seu desenho, mas usando nosso ponto sertanejo, explicou Dona Maria com orgulho. E Joana usou o urucum e o anil da terra para as cores. É perfeito, Helena sussurrou, sentindo lágrimas nos olhos. Mais bonito do que qualquer coisa que já desenhei. Não é mais bonito, corrigiu Dona Josefa gentilmente. É diferente, é o seu olhar e as nossas mãos trabalhando juntos. Helena abraçou cada uma das mulheres, sentindo uma conexão que transcendia palavras. Aquele vestido representava exatamente o que ela buscara durante anos sem saber nomear: autenticidade, propósito, conexão entre tradição e inovação. Rodrigo observava a cena com um sorriso tranquilo. Durante a semana, ele havia se dividido entre suas responsabilidades no projeto de irrigação e os momentos com Helena, servindo como ponte entre ela e a comunidade. A cada dia, a admiração entre eles crescia, alimentada por valores compartilhados e por uma visão de mundo que, embora vindos de lugares tão diferentes, mostrava-se surpreendentemente alinhada. Experimente, incentivou Joana, a mais jovem das artesãs. Helena hesitou. Agora? Claro, Dona Josefa sorriu. Fizemos para você usar, não para guardar. Em uma pequena sala improvisada como vestiário, Helena trocou de roupa. O vestido assentou-se em seu corpo como se tivesse sido feito sob medidas precisas, embora as mulheres tivessem trabalhado apenas com estimativas. O tecido natural, tratado com técnicas ancestrais, tinha uma textura viva contra sua pele. Respirava, movia-se, adaptava-se. Era como vestir um pedaço daquela terra, daquele céu, daquelas histórias. Quando retornou ao círculo, houve um momento de silêncio admirado. Agora sim, disse Dona Josefa, assentindo com aprovação. Agora o vestido encontrou seu destino. A noite avançou com música tradicional, tocada por alguns homens da comunidade, histórias antigas contadas pelos mais velhos e um sentimento de pertencimento que Helena jamais experimentara nos círculos sofisticados de São Paulo. Em determinado momento notou Rodrigo olhando-a de um modo diferente, não apenas com admiração profissional ou amizade, mas com algo mais profundo que ambos vinham cuidadosamente evitando nomear durante aquela semana. Quando a celebração começou a diminuir, ele aproximou-se. Gostaria de mostrar um último lugar antes de você partir amanhã, ele convidou. Podemos ir agora, se não estiver muito cansada. Claro! Ela aceitou, curiosa e estranhamente emocionada. Despediram-se das artesãs com promessas de retorno e planos já em andamento para a colaboração. Helena havia decidido, sem qualquer dúvida restante, que criaria uma linha onde cada peça seria não apenas inspirada, mas efetivamente produzida em parceria com a comunidade. Cada item levaria o nome da artesã responsável pelo trabalho manual, e uma porcentagem significativa dos lucros retornaria diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Rodrigo dirigiu por cerca de 20 minutos, seguindo por uma estrada de terra até um mirante natural. De lá, podia-se ver o Rio São Francisco serpenteando na paisagem, suas águas refletindo o luar como fios de prata líquida. É aqui que venho quando preciso tomar decisões importantes, ele explicou, enquanto caminhavam até uma formação rochosa que servia como banco natural. Sentaram-se lado a lado, contemplando a vastidão do sertão noturno. O silêncio entre eles era confortável, carregado de possibilidades não ditas. Decidi recusar a proposta de Ricardo. Helena quebrou o silêncio finalmente. Vou abrir meu próprio ateliê. Rodrigo virou-se para encará-la, surpresa e admiração misturadas em seu olhar. Tem certeza? Era uma proposta tentadora. Justamente por isso precisava recusá-la. Ela explicou, um sorriso sereno em seus lábios. Seria fácil demais aceitar, ter segurança, status.
mas não teria liberdade para trabalhar do jeito que descobri que preciso, diretamente com as comunidades, sem intermediários, sem pressões comerciais que eventualmente comprometeriam a autenticidade do projeto. Vai ser um caminho desafiador, Rodrigo comentou. Como o seu foi quando decidiu voltar para o Nordeste em vez de aceitar propostas em multinacionais, ela lembrou. Você disse que queria provar que era possível construir algo significativo em suas raízes. Quero fazer o mesmo. Rodrigo sorriu, reconhecendo suas próprias palavras. E onde serão suas raízes agora? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados. Petrópolis será a minha base inicial. Helena respondeu cuidadosamente. Tenho a casa dos meus pais lá, que está fechada há anos. Vou transformá-la em ateliê e residência. Mas pretendo passar pelo menos uma semana por mês aqui, trabalhando diretamente com as artesãs. Uma semana por mês, Rodrigo repetiu, olhando novamente para o rio. Parece pouco tempo. Helena reuniu coragem para o que diria a seguir. A menos que haja outros motivos para eu passar mais tempo no Nordeste. Seus olhares se encontraram na penumbra iluminada apenas pela lua. Não eram mais estranhos, nem apenas colegas de trabalho com interesses alinhados. A semana compartilhada havia criado entre eles uma compreensão mútua que poucos relacionamentos alcançam mesmo após anos. Outros motivos, Rodrigo repetiu, um sorriso formando-se lentamente em seus lábios. Como um projeto conjunto entre moda sustentável e agricultura familiar. Por exemplo, Helena devolveu o sorriso, apreciando o jogo de palavras que mascarava sentimentos mais profundos. Ou talvez outros tipos de parcerias. Talvez seja cedo demais para falar sobre isso, Rodrigo comentou, subitamente sério. Você acabou de sair de um relacionamento longo. Está redefinindo sua carreira, sua vida. Ou talvez seja exatamente o momento certo, Helena respondeu com surpreendente certeza. Sabe o que aprendi com as artesãs esta semana? Elas me ensinaram sobre o tempo certo de colher cada planta para o tingimento. Algumas precisam estar maduras, outras são melhores quando ainda jovens. O segredo está em reconhecer o momento, não em seguir um calendário arbitrário. Rodrigo olhou para ela com admiração renovada. E qual é o momento certo para nós? Não sei ao certo, Helena admitiu honestamente. Mas sei que nunca me senti tão alinhada com alguém quanto me sinto com você. É como se nos conhecêssemos há muito mais tempo. Sinto o mesmo, ele confessou, tomando sua mão com gentileza. Desde que te vi naquele terraço em São Paulo, algo me disse que nossos caminhos estavam destinados a se cruzar. Sob o céu estrelado do sertão, com o rio como testemunha silenciosa, eles selaram aquela conexão com um beijo, não impulsivo ou apaixonado como em romances convencionais, mas calmo, certo, como uma conclusão natural de uma jornada que apenas começava. 6 meses depois, o pequeno ateliê em Petrópolis vibrava com atividade. O que começara como um projeto modesto havia rapidamente ganhado a atenção da imprensa especializada e de consumidores cansados de moda sem alma ou história. As peças da coleção Raízes Entrelaçadas, uma colaboração oficial entre Helena Costa e as artesãs da comunidade Flor do Mandacaru, estavam sendo vendidas mais rapidamente do que conseguiam produzir. Cada item vinha com uma etiqueta especial que contava a história da artesã responsável pelo trabalho manual, explicava as técnicas tradicionais utilizadas e detalhava o impacto social do projeto. Não eram apenas roupas, eram narrativas vivas, conexões tangíveis entre mundos que pareciam distantes. Helena ajustava os últimos detalhes em um vestido inspirado no que as artesãs haviam criado para ela quando ouviu a porta se abrir. Rodrigo entrou, trazendo consigo o aroma característico da chuva que caía lá fora. Acabei de receber a ligação, ele anunciou, o rosto iluminado de entusiasmo. O financiamento foi aprovado. Vamos poder expandir o projeto para mais 3 comunidades. Helena deixou o trabalho de lado e correu para abraçá-lo. Nos últimos meses, haviam desenvolvido um sistema que funcionava surpreendentemente bem.
Ela dividia seu tempo entre Petrópolis e Petrolina, enquanto ele fazia o mesmo em sentido inverso. Quando separados fisicamente, trabalhavam em conjunto virtualmente. Quando juntos, cada momento era aproveitado com intensidade e propósito. Isso significa que aquela ideia de criar um centro de formação, ela começou animada. Vai se tornar realidade, ele completou. Poderemos trazer jovens de várias comunidades para aprenderem tanto as técnicas tradicionais quanto ferramentas modernas de gestão e design. Helena sentiu lágrimas de felicidade formarem-se em seus olhos. O sucesso comercial de sua coleção era gratificante, mas nada se comparava à satisfação de ver o impacto real nas vidas daquelas mulheres e suas comunidades. Tenho outra notícia, Rodrigo continuou, tirando algo do bolso. Era uma pequena caixa de madeira entalhada à mão, claramente obra de algum artesão local. O que é isso? Helena perguntou, embora seu coração já soubesse a resposta. Uma pergunta. Ele respondeu simplesmente, abrindo a caixa para revelar um anel delicado feito com prata trabalhada em filigrana, técnica tradicional do Nordeste, e pequenas pedras naturais da região. Não houve discurso elaborado ou encenação dramática. Como tudo entre eles, foi um momento de genuína simplicidade e profunda conexão. Sim, ela respondeu antes mesmo que ele verbalizasse a pergunta. Sim para qualquer pergunta que essa caixa contenha. Sobe o teto do pequeno ateliê em Petrópolis, com amostras de tecidos do sertão ao redor e projetos de futuro espalhados sobre a mesa, eles selaram um compromisso que, como suas criações conjuntas, entrelaçava mundos diferentes em algo novo e belo. No vestido que Helena usaria em seu casamento, meses depois, o padrão de bromélias imperiais e plantas da caatinga se fundiria em um desenho único, não mais simbolizando mundos separados, mas uma única história compartilhada, tingida com as cores autênticas de uma vida vivida com propósito e amor verdadeiro.